Então, o que você faria se do dia pra noite se tornasse um milionário? A recomendação do mês é essa aqui, inclusive foi um recebido, né, do autor. Meu muito obrigado. Aqui ó, O Tesouro, tá bom? Aqui é uma ediçãozinha fasciculada, né? O Tesouro. Não tem lombada porque é formato mensal, grampeado. E aqui é a contracapa. É um formatinho mensal, eu acho que é tamanho americano, um pouco menor, tá? Vai estar passando na ficha pra vocês. E gostaria de agradecer imensamente o autor, né? Que é o Maurício Oliveira. Maurício Oliveira Dias e tal, né? Então o nome dele completo. Que se você já acompanha aqui o nosso Geek Indica, talvez esteja ligado. Ele também é o autor do Grande Charan. Graças ao vídeo, e se não me engano ele contou que alguém recomendou o vídeo pra ele também, ele ficou sabendo da nossa resenha e resolveu presentear a gente com um exemplar do Tesouro. Então, meu muito obrigado de novo, cara. Muito obrigado mesmo. Então, falando só um pouquinho do acabamento aqui pra vocês terem uma ideia, é formato mensal, lombada grampeada e o papel, se não me engano, é o offset. Dois irmãos estão andando juntos pela rua e se deparam com um carro acidentado. Dentro dele está uma grande quantia em dinheiro. E aí você me pergunta, pô Ivan, vem do quê? E aí é só lendo pra descobrir. Sem pensar duas vezes, o nosso protagonista e o irmão dele, né, claro, pegam as bolsas e vão embora pra casa correndo. A partir disso, pessoal, a história vai começar e vai contar um pouco mais sobre a vida do rapaz. O nome dele é Carlos e ele é um jovem de origem humilde. E devido a essa história de vida e aos problemas da situação da época, vamos dizer assim, o quadrinho se passa nos anos 90, se não me engano, ele vê ali na situação e em todo o contexto da sua vida que aquele montante de dinheiro pode ser a chance de mudar a própria vida e a da sua família também. Mesmo sendo dedurado pelo irmão, né, e é foda, coitado do menino, bateu arrependimento na cabeça dele, e depois, posteriormente, descoberto pelos pais por causa dessa deduragem, vamos falar assim, o Carlos, ele insiste nesse negócio de ficar com dinheiro, mas ele é expulso de casa. Então, pessoal, até onde eu já contei aqui pra vocês, são quase 10 páginas de história. Não poderei contar mais, pois é uma edição única. O traço da obra ele é bacana, né? É um autoral feito aí com muito carinho, muito esforço. É um traço que não decepciona, é um traço muito competente, tem uma boa sequência de quadros, né? A ação, uma boa noção de movimentação também. Então, pessoal, mesmo sendo uma história de volume único, umas 30 e poucas páginas, ela não deixa de carecer, né? Felizmente ela também padece desse problema, que eu chamo de o mal da história curta, o mal crônico, que seria um desenvolvimento apropriado, o que vem depois dessa aceitação do lance do dinheiro. Você vai ter que ler para descobrir, mas eu falo depois que a história se acaba, vamos dizer assim, né? Não temos desenvolvimento póstumo, falando um pouco mais sobre a vida, por exemplo, do tio do Carlos. Tem algumas coisas que ficam jogadas no ar, mas não digamos assim por incompetência. É um lance de que infelizmente não tem como desenvolver mais, afinal é uma história curta. Então, pessoal, é uma história bacana, um acabamento muito decente, uma edição muito bem feitinha. E ela também não deixa de colocar à mesa aquela brincadeira, aquele sonho, até de certa forma juvenil, né, de quando a gente é muito novo, de pensar o que eu faria se eu tivesse muito dinheiro, numa melhor condição, o que eu poderia fazer por mim, pela minha família. Eu acredito que muitos de nós, inclusive eu, né, não na questão de passar tanta necessidade, graças a Deus, mas é o lance do o quão longe eu poderia ir se eu fizesse a cagada, né, a sorte fodida de achar um dinheiro, acertar na loteria, etc. O roteiro é do Maurício Oliveira, né, no caso, e a arte ela é um conjunto entre o Alex Genaro e também o Pedro Kuyama. Ele dá uma força ali nas últimas páginas. E também, se você quiser receber, adquirir, claro, seu exemplar na mão do autor, com frete grátis e seu exemplar também autografado, fique até o fim do vídeo. Eu tenho uma novidade, uma parada muito bacana pra vocês. Então, um pouquinho de paciência e a gente já vai chegar lá. Então, pessoal, continuando aqui, né? Vamos dizer assim, os bons frutos estão indo de vento em popa. A recomendação foi um recebido. E agora também, no caso, como sempre, a Devir dando moral pra gente, tá bom? Muito obrigado, inclusive. A obra do mês, no caso esse lançamento desse mês, vai ser As Tentações de Santo Antão. Quase que eu li errado aqui, né? As Tentações de Santo Antão, tá passando aí pra vocês a ficha, a capa, tudo bem? Mais uma vez, infelizmente não foi o exemplar físico, foi o PDF. Mas de qualquer forma isso não atrapalha a leitura e tal, né? Isso é brincando, pra afagar o ego, pra um capricho da minha parte. Meu muito obrigado de qualquer forma pela confiança e como eu sempre brinco, quem sabe um dia a gente consiga, comece a receber seus exemplares. Meu muito obrigado de qualquer forma. Antão é jovem, possui uma fé fervorosa, mas é muito insensato. O pai dele recém faleceu e nisso ele crê que é um sinal do Senhor, né, Deus no caso, para mudar de vida definitivamente. Ele vende todos os seus bens, doa grande parte do dinheiro que proveio deles, né, que veio deles,
dessa venda, e põe a irmã dele, a Terani, acredito que seja assim que se pronuncie, em um mosteiro de freiras, ou algo que seja mais perto disso na época. Mesmo ele tentando ser convencido de que é uma puta de uma bobagem esse lance de missão autoimposta, vamos dizer assim, ele não deixa só a irmã, mas também os conhecidos, e também o grande amor. Então, tipo assim, é tudo de ruim, né? É a irmã, é a galera dele, é uma moça que gostava muito dele, e com isso ele ruma pro deserto, né? Ele pega um barco e tal e vai pra lá, acreditando que ele vai expurgar seus pecados e buscar um propósito de vida, né? Ele chega no deserto finalmente, começa a refletir sobre si, sobre a vida, as coisas que deixou pra trás. E no passar das páginas a gente vai ver as tais tentações que ele passa, mas também muitas reflexões acerca do eu. Quem sabe até aquele lance do Freud, né? O id, o ego e o superego, as coisas da mente, o ser humano, etc. Fé cega e responsabilidade soberbo definiriam muito bem, porque você vê claramente que ele não quer aceitar a opinião de terceiros e é muito cabeça dura quanto ao comentário e ao conselho dos que o amam, ou que pelo menos gostam muito dele. O personagem nesse vai e vem, ele se priva de várias coisas achando que está se aproximando de Deus. E é nesse o ponto que me deixou puto com o personagem, porque ele fala, o povo explica, instrui, direciona e ele não aceita nem fudendo. E nisso, ao meu ver, nessa privação, o que acontece é justamente o contrário. Em vez dele, digamos assim, se purificar, ele acaba se sujando mais, no caso sujando a própria mente, estando sujeito a pensamentos autodestrutivos e esse tipo de coisa, pois não tem ninguém ali para fazer um contraponto ao pensamento dele, é só ele. Nesse sentido de ter as próprias opiniões sobre si, nenhuma análise externa, ele acha que é só ele e Deus e é isso aí. Pois nesse, digamos, esse ciclo de autoflagelamento, esse lance do ego, digamos assim, é o que eu queria argumentar aqui, que a vida, pessoal, é feita de momentos. Os bons, os ruins, e cabe a nós dosarmos os vícios e as virtudes, as coisas boas, né? As qualidades e os defeitos da gente, de personalidade, da alma, etc. Então de nada adianta a gente fugir do mundo, se isolar de tudo, né? Achando que vai se resguardar de alguma forma. Pois a vida é para ser vivida, vamos dizer assim. É na porrada do dia a dia, é nos contrapontos de outras pessoas que a gente vê o que pode ser levado para frente, o que deve ser corrigido e até onde que seria vamos falar assim, uma lapidação moral, né? Além desse lance da autolapidação moral, se afastar não vai adiantar em nada, o problema continuará ali, sabe? É bem bacana, a história ela é bem legal, sabe? Uma parada que irrita no caso do Santo Antão é que começam a aparecer sinais, coisas que podem ser um vislumbre de uma final, uma resposta final sobre o que ele se perguntou a vida inteira, que ele fica de moleque até muito velho, né? Perguntando, oh meu Deus, eu vou sofrer, fica naquele martírio, né? Brincando, perdão a expressão, gente. Mesma coisa que ele estivesse se masturbando, sei lá, com a lixa 05 no pau. Fica, meu Deus, porque tem horas que ele cai em tentação, depois ele fica se martirizando. E meu Deus, em vez de ele equilibrar e ver que a vida é pra ser vivida, como eu disse, e vamos falar assim, as pequenas centelhas de Deus, né, as fagulhas divinas que a gente consegue encontrar na vida, a pessoa que a gente ama, as amizades que a gente faz, né? Inclusive, num dos textos de apoio da edição, falam uma parada mais ou menos assim, né? O Deus está nos pequenos detalhes, essas coisas, né? O nosso Deus. Então, assim, é uma obra bacana, que te faz refletir sobre muita coisa, além do lance, eu acredito, pelo menos na minha visão, o lance do egocentrismo. Porque o Santo Antão, ele fica só nele, né? Ele se torna, se não me engano, um asceta, né? É um cara que se isola e fica naquela vida inteira. Só que nesse caso, do Antão, que foi essa abordagem usada aqui na história, é um lance muito pra si. É ele falando sobre ele, concluindo sobre si, entendeu? E ele acha que conversa com Deus, ele tem seus contatos divinos, mas ele, vamos dizer assim, não se toca, ele não se liga muito. Ele fica achando que a vida é só martírio, de certa forma. Então, pessoal, quem que faz a história? O Laudo Ferreira, roteiro e arte no caso. O traço dele é bem característico. Não é o meu favorito. É um cartunesco pontiagudo, me causa um certo desagrado. Mas não é ruim, só não é muito pro meu gosto. Isso não afeta a história, tem uns painéis duplos muito bacanas, umas artes muito legais, né? E eu não sei por que me passou uma noia numa hora assim, em algum dos painéis duplos. Eu lembrei do Jack Kirby. Talvez pelo uso do preto ali no fundo do cenário, eu lembrei dos Kirby Dots, né? Aquelas bolinhas pretas que o Kirby usava bastante. E como a arte é toda em preto e branco, né? O quadrinho inteiro preto e branco, eu acredito que nesse ponto é legal. Assim, como eu falei, tem uns poréns, na minha opinião, no meu gosto.
Mas como é preto e branco, valoriza a arte dele. Você vê como ele faz, o uso do detalhamento, o sombreamento. Tem muita arte e muita cena bacana, né? Ah, inclusive, uma nota de rodapé aí enorme, não é uma adaptação fiel aos textos sobre o Santo Antão, tá? É uma versão que ele quis tomar pra si e fazer a sua versão do Santo Antão, né? Tanto que, inclusive, o pessoal diz muito isso, é uma leitura complementar, é considerado uma leitura complementar, né, do Yeshua. Yeshua, para você que não sabe, também é um quadrinho do Laudo Ferreira, que esse sim é mais embasado, é mais estudado, é mais, vamos dizer assim, entre aspas, certinho na base bíblica, histórica, etc, né, da humanidade, sobre Jesus. A edição mais recente é o Yeshua Absoluto, que são os 3 volumes num só, é uma capa dura, né, diz que é uma história muito bonita, muito bacana. Então, digamos assim, a obra mãe é o Yeshua Absoluto. Esse complemento seria o Santo Antão. Não é obra cristã, ai meu Deus, é quadrinho crente, é aquele dudão que fizeram ao mesmo tempo. Não, tá? Fique tranquilo, não tem panfletagem, não tem sacanagem, não tem moralismo. É uma parada para contar a história do Santo Antão pela visão do Laudo. E no caso do Yeshua, é uma parada mais fundamentada, estudada, uma mais séria nesse sentido do estudo no caso do Yeshua. O Santo Antão é mais a moda dele, vamos falar assim. E é um complemento bacana. Eu ainda quero ler o Yeshua, seja por arquivo, seja no físico e tal, né? Eu vi uma promoção um tempo atrás aí que ela ficou uns R$20, mas eu não consegui infelizmente comprar. Mas assim, falando do Santo Antão em si, é uma obra bacana. É uma obra bacana que ela fala desse lance que eu falei, do ego, o isolamento, você botar um bagulho na sua cabeça e não tirar isso nem a cacete, né? Sendo que dependendo, muitas das vezes, como eu brinquei, Deus está nos detalhes, Deus está na convivência, Deus está no dia a dia. E dependendo, né, tem muita gente que fala dentro de nós, o lance da fagulha, né, a centelha divina. Então, é uma obra bacana, que te bota pra pensar, não é chata, é uma leitura bem tranquila, bem gostosa e tal, você lê num dia tranquilamente, 2 horinhas de prazo ali, sossegado. E tem um texto pra abrir e um texto pra fechar a edição. O de encerramento eu lembro que é do próprio Laudo, o de abertura eu não vou lembrar de cabeça, infelizmente, tá bom? Mas é uma obra legal, recomendo, e quando encontrar num preço aí bacana que seja do seu agrado, adquira. Principalmente se você já leu Yeshua, vai ser um puta do complemento, creio eu. Então pessoal, agora a gente vai pro piriri do mês, no caso eu li tem um tempinho já, mas foi o que deu pra colocar agora na vaga do ruim. Nesse caso não é tão ruim, ele só é fraco. Você lê, não te acrescenta e foda-se, sinceramente. Você lê ou não lê, na sua vida não vai fazer diferença nenhuma, tá? No caso é o que? Basilisk, né? É um mangá de 5 volumes que saiu aqui no Brasil, aqui pra vocês, ó, bonitinho. No caso, aqui a parte de trás é quase igual, então eu vou mostrar só a frente, tudo bem? Aqui. O 2. O 3. O 4 e o 5, que é um remate, inclusive ele é o mais gordinho, tem quase 300 páginas. Uma nota de rodapé, uma grande curiosidade que pode ser de interesse de alguém. Uma coisa engraçada dessa edição é que ela é uma capa normal, papel jornal, mangás padrão de época, vocês viram a data aí. É um mangá de uma qualidade legal, a colagem ainda é meio ruim assim, a colagem das páginas, mas eu consegui amaciar um pouco. Uma parada que eu achei completamente cagado na minha opinião, e isso, vamos dizer assim, é um defeito na edição, obviamente, é que hoje em dia, graças a Deus, temos muito mangás de orelha, né? Seja orelha como sobrecapa, né? A sobrecapa de orelha, né? Aliás, orelha de sobrecapa, ou orelha de orelha mesmo do próprio quadrinho, a própria capa. No caso aqui da primeira capa, vocês devem ter visto aí, ela tem uma arte, vamos dizer assim, um pouco maior, que no caso caberia na sobrecapa. No caso do Basilisk, não. O que eles fizeram? Pegaram a arte dessa beirada sobrecapa e imprimiram dentro da edição. Então durante a quarta capa, guarda, eu sempre troco os nomes, né? Quando você abre a capa e ali naquela beirada branca tá o resto da arte da capa. Pelo amor de Deus, paninho, o que vocês fizeram? 2 clãs que se odeiam, os Koga e os Iga. Eles possuem uma rivalidade de 400 anos e um regime bem conturbado. Junte isso tudo e terá um clima propenso para chacinas e diversas maldades também. A história narra o período do shogunato do Ieyasu Tokugawa, que por motivos puramente políticos e mesquinhos coloca esses clãs, né, para se confrontarem até a morte. Com o resultado desses embates, o futuro da sucessão dos Tokugawa será resolvido. Ao longo desses 5 volumes, pessoal, a gente vai ver as várias e várias lutas repletas de violência,
alguma imprevisibilidade aqui ou ali e alguns poderes bem inusitados, isso aí a gente tem que admitir. O traço, apesar de simples, ele cumpre a função narrativa e se mantém bem estável. Então, digamos assim, ele é mediano, mas pelo menos não desagrada, mas também não é foda. Ele é o típico feijão com arroz, de uma forma geral, vamos dizer assim. É uma obra que entretém e que não tenta reinventar a roda. Ela simplesmente não deixa a peteca cair, então, sei lá, sabe, foi feita seguindo os padrões e é isso aí. Então, né, eu passei as capas pra vocês da Panini. Se vocês tiverem visto as páginas, eu tive que recorrer ao mangá, né, do site de tradução brasileiros mesmo, porque não tem o arquivo digital, né, trabalhado em cima da edição brasileira, apenas edições de fora, né. Mas assim, falando num geral, é uma obra ruim? Não. Ela é foda? Não. É o que eu sempre falo, é aquela parada, se fosse o anime, no caso, se você quiser ver o anime também existe, inclusive tá dublado, acho que tem até no YouTube pra vocês verem. É aquela parada pra passar o tempo. Seja você lendo mangá de boa porque você não tem nada melhor pra ler, ou quer ler por curiosidade, tudo bem, eu mesmo li por curiosidade. E assim, não acrescenta, não prejudica. Ela simplesmente existe, né? Então se você quiser ver o anime aí na hora do almoço, querendo relembrar os saudosos tempos de anime na hora do almoço, tipo Bom Dia e Companhia, TV Globinho, pode ser uma boa pedida. Se você quiser ler o mangá pra passar o tempo, dá pra ler, eu só não recomendo muito. Como eu disse, é muito sem sal, sabe? Ele é muito... É rinha de ninja. Sendo bem sincero, é isso, sabe? São 5 volumes, não são muito difíceis de encontrar, mas também não são muito facinhos, assim, não é carne de vaca e tal, né? Igual muitas outras coisas que a gente acha perdido por aí. É uma obra que não marcou, na minha opinião, assim, não me marca. Eu nunca também conheci alguém que achasse foda pra caralho. Eu tenho um colega que gostou do anime, mas é por causa da violência e tal. Eu falei, mas, irmão, tirar a porradaria franca, umas tetas que aparecem no mangá, por exemplo, uma parada ou outra aí, que inclusive eu tive que censurar pra vocês, não tem muito brilho, sabe? É uma mera rinha. O que seria legal de falar é que no caso é baseado no livro, né, do autor original, que o cara pega aquele livro, mais ou menos igual o cara do Vagabond fez, né? Ele pega aquilo ali e romanceia em cima, ele pega aquilo, dá novos contornos, uma nova história, continua, ou adapta à sua maneira. Que nem eu falei do Santo Antão. É como eu brigo, né? Vai por sua conta e risco, e é isso aí. É o famoso não fede nem cheira, só tá aí. Então, pessoal, depois dessa obra morna aí, né, vamos falar finalmente do negócio do tesouro, né? Então, graças ao autor, né, o Maurício Oliveira, eu consegui conversar com ele, convencer ele, digamos assim, de fazer uma campanha, uma proposta para ajudar tanto ele que quer divulgar o quadrinho, quanto vocês que querem comprar barato, né, e receber alguma coisa a mais, algum tipo de benefício, né, por seguir a gente e acompanhar a gente. Aqui embaixo na descrição, mandei um link pro Robson, que ele provavelmente vai estar colocando aí para vocês também. Temos 2 links, o do perfil do próprio autor, que é o Maurício Oliveira, né, e segundo, um preview que eu consegui encontrar de umas 10 páginas do próprio quadrinho do Tesouro. Então vocês conseguem ler de maneira digital, oficial, tá? Não tem nada de errado. Foi no site do próprio ilustrador que eu consegui encontrar. É tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Se vocês lerem esse preview e agradarem vocês, eu peço para que, por favor, se tiver um interesse, gostarem mesmo, vão no Instagram do Maurício Oliveira e falem, tipo assim, vim pelo Perd Geek, vim pelo Geek Indica, né? Que ele vai saber que vocês estão vindo por mim, e aí ele vai dar um descontão pra vocês, tá? E também vai dar frete grátis. E além disso, são 3 coisas, eu tô me enrolando, mas são 3 coisas, né? Frete grátis, desconto e também o autógrafo. Nem o meu viu autografado. Então assim, brincando, vocês estão saindo melhor do que eu nessa, tá bom? Então, o que vocês precisam fazer? Leiam aí as 10 páginas, se gostarem, entre em contato com o cara, fale que veio por nós, né? O Ivan, Geek Indica, Perdi Geek, ele já tá ligado no que é, porque eu já combinei com ele, né? Mas se vocês quiserem, tiver um dinheirinho sobrando, quiser apoiar o autor, né? Gosta do mercado nacional aí de alguma forma, dê essa força pro cara, vão lá e falem que foi pela gente e vocês vão conseguir. Vocês viram lá na ficha, durante a resenha do Tesouro, que se não me engano são R$50. Se não me engano, até hoje em dia ele faz até 45. Então, pra vocês verem, de 45, R$50, tá caindo pra 30. Nesse caso, é pra você que quer ajudar o cara, quiser apoiar o projeto. E é isso aí. Se você quiser apoiar o cara, eu agradeço muito. E como eu disse, frete grátis, descontão e autógrafo. E meu muito obrigado tanto a você que vai dar essa moral, provavelmente, né? A você que assiste também. E ao próprio Maurício por ter dado essa moral, né? Tanto por ter enviado, quanto ter aceitado essa proposta de fazer essa dinâmica com a gente.
Então, pessoal, vamos arrematar esse vídeo aqui, tá? Muito obrigado a você que assistiu. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Dê ideias aqui, né, de especiais, de outras obras que eu posso resenhar aqui pra vocês. Já tem algumas coisas já programadas pro ano e dependendo também pro começo do ano que vem, vamos dizer assim, né? Mas a gente sempre consegue realocar algumas obras, então deixa aí suas ideias de especiais, etc. Acompanhem lá o trabalho do Maurício, leiam lá o preview e apoiem ele se vocês quiserem. E também, agradecendo mais uma vez também, a editora Devir, né, por dar essa moral pra gente, tá sempre liberando os arquivos aí pra leitura e resenha, né, da forma que dá nesse caso, tá? Desculpa qualquer coisa e a gente se vê por aí. E um beijo na sua alma. Tchau, tchau, pessoal.